volta. Hoje vou-vos falar de um arcano que pessoalmente me diz muito, é o 7º arcano, o carro. Porque é que ele me diz muito? Eu sou uma fã incondicional do movimento e este arcano fala-nos sobretudo desta situação, seja a nível de evolução ou a nível de retrocesso. Depois, claro, eu faço sempre a ressalva que é necessário ler as cartas que estão à volta do arcano que nós estamos a estudar e depende da questão também que nos está a ser colocada. Mas, de uma forma geral, para vocês terem já um conceito-chave à partida, o carro está sempre associado a movimento. Enquanto que nós, no arcano anterior, nos amantes ou nos enamorados, estávamos a falar de uma primeira escolha, no carro chega precisamente o momento em que nos é pedido para avançarmos, ok? É já o primeiro passo depois da decisão ser tomada. Então, para vocês visualizarem, temos aqui o arcano, aliás, as cartas, seja do Rider-Waite ou do After Tarot, para vocês conseguirem ir visualizando. A nível de imagética, o que é que nós podemos observar? Temos uma figura central que está dentro de um carro. O carro tem aqui uma cortina com estrelas. A personagem está num carro quadrado, ok? Convém também reforçar aqui esta ideia. E depois temos aqui duas esfinges, uma a branco, uma a negro. Ao fundo conseguimos ver que tem aqui um castelo, uma cidade no fundo, ok? O que é que isto nos pode representar a nível de imagética? Então, a cortina, se vocês repararem, tem aqui várias estrelas representadas, portanto está a fazer alusão à esfera celeste, certo? E depois temos o carro, sendo que o quadrado, ou o número 4, que é sempre representado por um quadrado, representa a esfera terrena, ok? Então, este carro que nos fala de tanto movimento, ele está-nos a dizer que há a necessidade de evoluir uma vez mais pelo caminho do meio. Ou seja, não cabe aqui lugar a uma decisão egóica, cabe sim a uma pesagem, a um equilíbrio entre estes dois opostos. E estes dois opostos são também simbolizados pelas esfinges que temos aqui em baixo. Nós, entretanto, já fomos vendo também o significado das cores. Nós já falamos em alguns arcanos que a oposição entre o negro e o branco nos fala de uma oposição, entre aspas, de opostos, situações opostas, sendo que reforça a necessidade de haver um equilíbrio sobre estes opostos. Portanto, mais uma vez, há aqui o reforço deste equilíbrio, deste avançar por um caminho do meio. Okay? Há o equilíbrio entre opostos e vocês podem ter isto em diversas esferas, por exemplo, entre o visível e o invisível, aquilo que é considerado o celeste ou o terreno, o nosso lado mais sombrio, o nosso lado mais iluminado, etc. O ideal é nós mantermos este equilíbrio e avançarmos sempre pelo caminho do meio, ok? Depois, também esta ideia é reforçada aqui por este quadrado que o nosso cocheiro leva ao peito. E este quadrado fala-nos de um plano mais terreno, um plano terreno que está a aparecer sobre, no fundo, este coração. Portanto, não é a mente que está a tomar lugar aqui, mas sim o ímpeto do coração, ou escutarmos a voz do nosso coração, ok? O que é que eu vos posso dizer mais? Portanto, a nível do carro, nós sabemos que então há um movimento associado e ele está a deixar para trás situações mais conhecidas, por isso ele está, no fundo, a ter um novo início, um reinício, ele está a partir em busca daquilo que é desconhecido, não é? E este desconhecido e este tipo de movimento, no fundo, traz-nos sempre muito ímpeto. Lembrem-se, por exemplo, no caso do louco, em que nós ainda estávamos a falar, mesmo no início dos arcanos, em que nós falávamos do entusiasmo que os novos inícios nos trazem. E aqui, no fundo, é um pouco isto. Apesar de ele já ter percorrido bastante caminho, no fundo, ele está a dirigir-se para uma nova situação, ok? Ou então está a avançar numa situação que já é antiga, mas que se desenham imensas possibilidades à sua frente, correto? Nós, por exemplo, podemos ver também que ele tem aqui uma varinha a apontar para baixo, portanto ele está a apontar, lá está, mais uma vez para o mundo visível e tem uma mão a segurar o coração. Mais uma vez vamos reforçar então aqui a ideia desta transmissão daquilo que o nosso coração nos está a comandar, entre aspas, e trazê-lo para um plano terreno. Como? Avançando, movimentando. Esta carta numa leitura diz-nos que chegou à altura de agir, que chegou à altura de seguir um caminho depois de tomarmos a decisão que foi visto no arcano anterior, não é? Depois de tomarmos esta decisão, chega realmente o momento em que temos que avançar, tomar rédeas da nossa vida e fazer com que o nosso carro avance, ok? Depois uma coisa curiosa, como é que o carro avança? Verifiquem que nós temos aqui realmente as esfinges, certo? Aos pés do cocheiro, mas não temos nenhumas rédeas. Se vocês quiserem visualizar o arcano Illuminati, no mesmo arcano, no tarot Illuminati,
podemos ver que ele aqui tem umas rédeas, certo? Mas no tarot mais original isto não aparece. Então fica aqui já a reflexão no ar. O que é que vocês acham, ou o que é que vocês acreditam que faz com que este carro avance? O que é que vocês acreditam que vos faz mover? O que é que vos leva a avançar? Façam essa reflexão e depois partilhem comigo. Já sabem como é que é o exercício, certo? Outra coisa interessante, número 7. Se vocês se recordam, eu falei que o número 5 já por si seria um número espiritual. O número 7 é considerado um número místico por excelência. Isto porque nos fala entre a união do 4 com o 3. Portanto, o 4, mais uma vez, fala-nos da esfera terrena. O 3 fala-nos mais da esfera divina, da esfera celeste. Há aqui, então, mais uma vez, um casamento entre estas duas esferas. Mais uma vez reforçamos esta ideia de equilíbrio. Não é um equilíbrio estático, claramente, é um equilíbrio que nos obriga a avançar, certo? Mas, a nível do 3 também, uma coisa interessante, do 7, uma coisa interessante que nós podemos ver é que isto é o casamento entre a Imperatriz, que é o número 3, e o Imperador, que é o número 4. Relembrem que a Imperatriz é a força criadora, não é? Ela é uma gestante, no fundo, e o 4, o Imperador, é a força motriz, é a força bruta e bélica que nos faz agir sobre o mundo, ok? Então, este arcano, no fundo, aparece a representar a união destes dois arcanos. Se pensarem também, este número 7 pode aparecer do casamento entre o Hierofante, que é o número 5, e também a sacerdotisa, aqui representando mais um casamento, se calhar até a nível espiritual. Não é? Recordem que tanto a sacerdotisa como o Hierofante, no fundo, falam-nos de intuição, o Hierofante mais até a nível de conhecimento e de filosofia. Portanto, há aqui também esta necessidade de casamento entre a nossa intuição, não é? A nossa voz interior, e os planos, se calhar, mais superiores, ou considerados mais como sendo mais superiores, não é? A parte mais filosófica e de conhecimento. Desculpem toda esta emoção, mas eu adoro este arcano, adoro. Podem verificar também que o fundo está amarelo. Vocês podem sempre retornar ao vídeo que eu gravei sobre as cores para verificarem qual é o significado deste fundo, mas relembro que normalmente o amarelo no fundo fala-nos de possibilidades, de abundância. Portanto, esta figura central, este arcano, faz-nos avançar em direção à abundância, ok? Os caminhos que se desenham à nossa frente, como eu estava a dizer, nem sempre são positivos, é óbvio. Para isso há sempre a necessidade de verificar quais são as cartas circundantes à leitura. Também vale a pena prestar muita atenção às casas em que esta carta nos surge, assim como a questão que foi colocada. Depois de fazer toda a análise, conseguimos então ter uma leitura muito mais assertiva, muito mais interessante relativamente a este arcano. Isto para vocês ficarem já com uma ideia. Situações práticas que vocês podem utilizar no dia a dia. Por exemplo, a nível de viagens, se vocês estão a planear, por exemplo, iniciar um novo curso, vamos supor, ok, há uma boa probabilidade de vocês iniciarem esse curso, mas fora do local onde vocês habitam, pode implicar vocês terem que se deslocar para uma outra cidade, um outro país, ok? A nível de empresa, pode significar que há a possibilidade de receberem uma nova proposta de trabalho, pode significar um novo projeto, mesmo dentro da empresa em que vocês já estão, mas darem-vos a oportunidade de avançarem, de evoluírem na vossa escala dentro da própria empresa. A nível de relações, também seguir para um nível superior, né? Nós também já vimos isto num arcano anterior. Portanto, esta carta está sempre muito associada a esta situação de evolução e de movimento. Peço-vos que continuem a estudar, continuem a acompanhar estes vídeos. Estou sempre disponível para vos ajudar, vocês já sabem disso. Relativamente ao arcano número 7, o carro, basicamente era isto que eu vos queria trazer. Se tiverem alguma dúvida a nível de simbologia, conteúdo, aplicação prática, etc., contactem-me, ok? Estou disponível para vos ajudar e cá estaremos para crescer em conjunto e para evoluir também. Fiquem bem, até ao próximo vídeo!